Bem-vindos. Esse é o podcast Profissão Advogado, mais um produto do INASP. O INASP é um instituto fundado em 2019 por professores entusiastas da educação, da pesquisa científica e do desenvolvimento sustentável. Aqui nos nossos estúdios do INASP, na TV Rádio Web INASP, temos aqui a presença do Dr. Robert Feitosa, Dr. Marcelo Carvalho, que hoje estarão nesse bate-papo conosco, aí, bem informal e leve. Antes de começarmos efetivamente, quero falar um pouco do nosso instituto. O INASP nasce em 2019, como dito anteriormente, de professores que são entusiastas da educação, com largas experiências, mais de 20 anos de magistério no ensino superior, e a partir dessas experiências e da sinergia da união de desígnios dos professores, passamos a idealizar um projeto educacional com o intuito de democratizar o acesso à educação, e então nasceu o INASP, professor Marcelo, professor Robert, fundados aí pelo professor Marcelo, pelo Wagner Costa, por mim, na época pela professora Heloísa, que fazia parte dos nossos quadros, e agora com um grande incentivador, que é o professor Robert Feitosa. O INASP tem diversos produtos. Atualmente estamos oferecendo cursos livres, também realizando webinars, seminários. Em breve teremos pós-graduação em Direito, Tecnologia e também em Gestão Pública. E os idealizadores de todo esse projeto estão aqui comigo. É uma grande honra, uma alegria contar com todos vocês. E agora apresento mais um produto, professor Robert, exatamente o podcast Profissão Advogado. A ideia é que nós possamos trazer relatos reais de advogados militantes que enfrentam dificuldades, mas também que enxergam oportunidades no mercado de trabalho, para que sirvam de inspiração aos advogados, às advogadas que militam nessa função tão relevante e essencial à justiça que é a advocacia. Então, sejam bem-vindos. Professor Robert, Dr. Robert, que eu vou passar a chamar só de Robert pela nossa relação. Né? Melhor, Robert. Seja bem-vindo. Vou fazer uma breve apresentação também. Queria dar as boas-vindas ao professor Marcelo, também sócio do INASP, e professor e advogado do escritório Esse Espaço. E dizer que nossos projetos estão só começando. Fomos impactados por essa crise de saúde, que felizmente estamos vencendo, e agora vamos efetivamente retornar com todo o fôlego, com as bênçãos de Deus, a cumprir a nossa missão educacional, científica e contribuir com o desenvolvimento sustentável nacional. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Dou a palavra antes para falar um pouco desse nosso projeto e depois passo a palavra para o nosso convidado, ilustre amigo Robert Feitosa. Muito bem, boa noite a todos, de modo especial ao professor Hugo, ao colega Robert. É mais um projeto do Instituto, o INASP, Instituto Nacional de Estudo e Produção Científica, já dito a sua criação, mas a inspiração também está em divulgar educação de qualidade, está em divulgar educação que possa interligar direito, tecnologia, desenvolvimento sustentável. E aí nós temos aí um conjunto de colegas, já dito, Robert, Hugo, o professor Márcio Leandro também está conosco, um especialista em pesquisa. E apresentamos agora esse projeto, inspirado nisso, incentivar, trazer a trajetória de vários colegas. Eu lembrava aqui ainda quando não estava ao vivo, de um livro, chama-se Cartas a um Jovem Advogado, escrito por um advogado da área de direito societário, Francisco Musnick, que de forma informal redige cartas a quem está começando a vida profissional. E hoje talvez nós tenhamos aqui uma primeira carta de cartas a um jovem advogado do direito eleitoral, a um jovem, aqueles que pretendem advogar no direito eleitoral. As eleições estão se avizinhando, já estamos de fato com o calendário eleitoral e nada mais propício e oportuno de ouvir
um advogado com uma experiência que possa, de repente, redigir 2 cartas aos advogados que pretendem conhecer e atuar no direito eleitoral. Professor, doutor, amigo Robert Feitosa. Vou fazer uma breve apresentação do Robert, Marcelo. O Robert é advogado, professor do Unicelma. Tive a honra, né, de compartilhar momentos acadêmicos com o Robert na Universidade Estadual do Maranhão, nossa querida, estimada, amada Universidade Estadual do Maranhão, que tem desenvolvido um trabalho exemplar e fundamental para a sociedade maranhense. E lá dividi a cadeira de Direito Eleitoral com o professor Robert, compartilhando experiências com os nossos alunos da graduação. E de lá para cá só estreitamos cada vez nossos laços. Estamos construindo a cada dia uma relação sólida e de amizade profunda. Foi um encontro de almas, de desígnios, e adquiri um parceiro de todas as horas, que é o professor Robert Feitosa. O professor Robert é mestre em administração, especialista em direito constitucional e em direito eleitoral, advogado militante, né, no direito eleitoral há décadas, portanto tem muita experiência, muitos causos, muitas histórias a compartilhar conosco, e queria lhe dar as boas-vindas mais uma vez, meu irmão, dizer que estou muito feliz com a sua presença, viu? Com a palavra, meu amigo, fique à vontade. Beleza, meu amigo, professor Hugo, dileto amigo, professor Marcelo também. É uma satisfação estrear esse podcast, profissão advogado, essa nossa luta diária, né? Essa militância na advocacia, não só nos limites dos nossos territórios do Maranhão, mas bem além, né? nas nossas interlocuções. E quando tu falas assim, décadas, eu me senti até já quase um decano, assim. Mas nesse pouco mais de 20 anos, realmente a gente trilhou alguns caminhos bem interessantes, outros nem tanto, mas que, positivo ou não a experiência, a gente traz algum ensinamento, né? A gente sempre está ali para aprender. O conhecimento e o aprendizado caminham juntos ali, né? Então eu quero dizer nessas palavras iniciais que falar sobre a história dessa caminhada e falar para o INASP, contribuindo nesse projeto, um tanto quanto lisonjeiro. Confesso que eu me sinto muito honrado com esse convite de estar aqui fazendo a estreia do podcast e poder contribuir um pouco falando sobre outros temas que envolvem o direito eleitoral, o direito constitucional, a administração pública, né? Direito partidário. Direito partidário, a nossa experiência como acadêmicos da Abradep, o Hugo, que a nosso convite ingressou recentemente na academia, o professor Marcelo, que em breve estará conosco também. Está intimado. Está intimado, convocado. E a gente vai fazendo esse trabalho de fazer discussões qualificadas, que a gente possa ter o lado prático do dia a dia da advocacia, na defesa da Constituição, na defesa do ordenamento jurídico, da segurança jurídica, né, que é fundamental, das instituições do Estado Democrático de Direito, e sobretudo dos nossos clientes, nos interesses daqueles que confiam as suas questões, os interesses ao profissional advogado, né? E quando a gente tem essa lida também com o lado acadêmico da universidade, da formação de gerações, é muito mais interessante também a gente poder ter esse acompanhamento, né? Quantos e quantos alunos nossos a gente vê em posições aí de destaque, em posições de protagonismo em diversos campos, da política, da magistratura, do Ministério Público, da segurança pública, enfim, de vários setores da sociedade. E isso nos deixa um tanto quanto certos de que nós estamos cumprindo com a nossa missão, né? E é isso. Robert falou em formação de gerações, eu diria mais. Na verdade, também é uma formação de vocações. A vocação para, de repente, trilhar o caminho do direito eleitoral, que é visto na nossa universidade, na UEMA,
no 10º período, e aqui é bom lembrar que no exame de ordem, a disciplina Direito Eleitoral foi incorporada como disciplina obrigatória, passará a ser exigida, é possível que seja 2 questões, é possível também que logo depois tenha uma peça prática, já que, assim como as outras disciplinas são oferecidas, terá também uma peça prática. Como o Hugo lembrou, o professor Robert, nosso colega, já foi nosso colega lá na Universidade Estadual do Maranhão, regendo a disciplina de Direito Eleitoral e fez um belíssimo trabalho. E lá na UEMA nós já tínhamos a disciplina de eleitoral como obrigatória. Então, muito antes das resoluções tanto do MEC como do exame de ordem, para nós, para a Universidade Estadual do Maranhão, entendíamos que essa disciplina era importante, porque interliga o direito constitucional, interliga a ideia de democracia. A democracia passa pelo direito eleitoral e, portanto, lá atrás, no projeto pedagógico, já tínhamos a disciplina de direito eleitoral, e agora também, de repente, pode ser até um outro assunto, as inovações do exame de ordem. Dentre as inovações, justamente a criação ou exigência da disciplina de direito eleitoral. Maravilha, Marcelo, Robert. Quando se fala em exercer a advocacia, e nós estamos tratando da academia, e na academia, além de compartilhar conhecimentos acadêmicos, a gente compartilha sonhos, projetos dos nossos alunos, vocações, e temos um papel muito importante de estimulá-los, de dar diretrizes, que possam seguir no mercado de trabalho. Esse mercado cada dia mais abarrotado, mais competitivo, e certamente surgem muitas dúvidas do caminho a ser trilhado após a academia. Como é que foi essa tua experiência, Rob? Como é que nasceu o direito na tua vida? Você vem de uma família tradicional do direito? Existiam outros juristas? Houve algum incentivo? Ou foi uma escolha individual? E como é que foi depois, nessa trajetória, escolher dentre as inúmeras carreiras e o leque de oportunidades que o curso de Direito confere aos nossos acadêmicos, como foi escolher a advocacia, essa atividade tão honrosa, essencial à justiça e que deve ser tão prestigiada tanto pelos advogados como por todos os outros operadores do direito, quanto pelos órgãos judiciários, administrativos. Como é que foi isso? Surgiu como, meu amigo? Bom, aí eu preciso contar um pouquinho da minha história de vida, né? Na verdade, eu não tenho uma tradição de profissionais do direito. Eu tive um tio muito querido, que foi promotor de justiça, procurador de justiça, irmão da minha mãe, que certamente havia uma influência. Meu avô, embora não tenha me visto prestar o vestibular, ele voltou aos braços do pai, eu tinha 15 anos ainda, mas meu avô, de certa forma, ele sacramentou, ele decretou: tu pareces muito com teu tio, tu vai seguir o direito. E eu nem pensava em fazer direito, eu cheguei a pensar em fazer engenharia, cheguei a pensar em trabalhar com pesquisas na área de engenharia genética, eu pensei em ir para a Universidade de São Carlos estudar esse tipo de coisa. Mas a grande verdade é que eu venho, e aí sim a tradição republicana de defesa das liberdades da minha família, tanto por parte do meu pai como da minha mãe, foi que me levou para esse caminho, porque eu, aos 7 anos de idade, me deparei pela primeira vez com a política na minha vida e com a importância da política para uma sociedade, para um povo, para que as políticas públicas possam ser efetivadas, chegar a todos que delas necessitam. E isso foi em 82. E acompanhei o processo das diretas já, cheguei a assistir um dos comícios das diretas já quando meu pai fazia o mestrado lá na UFPA, foi em Belém. Depois acompanhei o período de redemocratização, a nossa Assembleia Nacional Constituinte. Embora um adolescente, ali eu já militava em Grêmio Estudantil, fui secretário-geral e presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. E na universidade, quando chegou o momento de tomar a decisão de fazer o curso, decidi prestar vestibular para Direito, fui aprovado na UFMA em 94 e segui a minha graduação também militando ali, fui eleito mesmo colegiado de curso,
fui coordenador do diretório acadêmico do curso de Direito. Então exatamente, Centro Acadêmico 1º de Maio, e contemporâneo do meu amigo Marcelo, ali na UFMA e tantos outros. E a gente tem essa visão da importância do Estado Democrático de Direito. Então a minha história foi mais nesse sentido, Hugo, foi da defesa das liberdades, a defesa dos direitos que nós temos, de dignidade de pessoa humana, direitos humanos, primeiro, segundo, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, os direitos ao meio ambiente, o direito à água, enfim, como o professor Paulo Bonavides bem coloca, né, no curso de Direito Constitucional. Então, essas liberdades que me levaram a trilhar o direito, a vir e tomar a decisão ainda na graduação de que eu seria advogado. Esse é o ponto. E por que advocacia? A advocacia, por entender que a advocacia é essencial à justiça e é a que pode defender os interesses de segmentos da sociedade que muitas das vezes não têm acesso a um advogado. A questão do acesso à justiça, de se poder ter condições de postular em juízo, né, demandas que muitas das vezes não acontecem fora. Mas embora isso naquela época, com a reforma do CPC na década de 90, e eu não sei se o Marcelo lembra, ele falou dessa última reforma aí da grade do curso de Direito. Em 96, quando eu estava lá no DA, a gente passou por uma reformulação da grade curricular e que a gente debateu isso bastante lá na universidade, da importância dessa reformulação trazer novos horizontes. E olha que naquela época a gente ainda estava chegando na internet de escada, aquela que fazia o barulhinho, né? Era tudo muita novidade, aparelhos celulares que, né, praticamente não existiam na nossa época, ali há pouco mais de 20, há quase 30 anos, né? Mas a gente queria um horizonte de que o direito fosse acessível, tinha várias correntes, o direito achado na rua, outros movimentos, assim como o CAJUP, o Centro de Apoio Jurídico Popular. Então a gente foi muito nessa discussão da importância da justiça chegar a todos que delas precisam, e a advocacia era um caminho. Tanto é que quando eu formei, eu fiz o exame de ordem e fui logo aprovado. Eu comecei estagiando no escritório que lidava diretamente com questões de direitos humanos, direitos agrários, movimentos sociais, direito agrário, questão da terra, FETAEMA, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. E nesse escritório eu tive a oportunidade de conhecer a RENAP, a Rede Nacional de Advogados Populares. E fui militar na RENAP bem no comecinho da minha advocacia, por ver a advocacia com esse papel. Mas aí veio um outro elemento. Quando eu formei, eu fui para a Procuradoria do município de São Luís. E eu vi a importância do operador do direito, do profissional do direito, em fazer com que as políticas públicas aconteçam. E ali eu me encantei, porque eu vi que política pública não pode acontecer sem que a gente tivesse a forma de uma teoria jurídica das políticas públicas. Desde a agenda, da formulação, passando pela implementação até chegar ao seu monitoramento, avaliação, enfim, as fases de uma política pública, o profissional de direito tem um papel para que a lei seja clara, para que as normas sejam claras e não embarace a possibilidade das equipes governamentais de efetivar essas políticas públicas. Então ali eu terminei tomando uma decisão já caminhando para uma especialidade. E essa militância estudantil, política lá da adolescência e da juventude como estudante de graduação me levou para o direito eleitoral. E aí eu já era um pouquinho saliente, eu já fui ali me metendo como estagiário numa campanha de prefeito em 96, na campanha que foi eleito o Dr. Jackson Lago. Depois, em 2000, já advogado, eu já estava como advogado dele, cuidando na propaganda eleitoral do direito de resposta no rádio e na TV. E o interessante é que naquela campanha, Marcelo, a gente conseguiu um feito muito grande para um advogado, um jovem advogado. O outro candidato, acho que não estava bem orientado e deu margem a muitos direitos de resposta. E no último programa, o Dr. Jackson falou no programa dele, falou no programa do outro, o resto do tempo a Justiça Eleitoral suspendeu. Então só o nosso cliente falou no último programa da eleição e foi eleito
para o seu terceiro mandato de prefeito de São Luís, né, naquela época. Então foi mais ou menos esse o caminhar aí do início de vida profissional. Eu quero lembrar, como bem lembrou o Robert, que ele fez uma trajetória no centro acadêmico, 1º de Maio, Caim, e eu sou posterior à entrada do Robert na faculdade. Eu estou na turma de 96, eu entrei em 96, Robert entrou em 94, na UFMA, e eles então, juntamente com outros colegas, conseguiram a eleição para o centro acadêmico. A minha geração que sucedeu, logo depois, foi a geração que venceu a geração no voto, o Robert. Então, de repente, lá já tinha ali, certamente, e agora confessado, a semente da política que instrumentaliza aí o direito eleitoral. Mas foi uma disputa honesta, correta, que respeitou as regras do jogo lá. Tanto é que depois mantivemos a amizade até hoje, a amizade mais de Marcelo, 20 anos. Eu acho que ali não havia propaganda irregular, não havia fake news, não havia nada. Eu acho que um de nós naquela eleição estava na chapa errada. Porque eles ganharam para o centro acadêmico e eu ganhei de lambuja para o colegiado de curso. Então tinha algum delay ali, alguma situação que entenderam que eu tinha essa representatividade e eles também. Mas coisas da instituição, assim, do movimento, mas a gente sempre foi um grupo muito coeso do ponto de vista da defesa, né? Eu quero fazer esse registro do ensino jurídico. Eu acho que tanto na nossa gestão, quanto na gestão que depois o Marcelo participou, a gente tinha uma bandeira de convergência que era a defesa intransigente do ensino jurídico, que fosse um ensino jurídico que trouxesse a lei para o cidadão, entendendo que a lei não se aplica friamente, mas ela se aplica em prol de uma sociedade. A função essencial, a justiça que envolve essa operação no âmbito dos órgãos do judiciário, mas que envolve o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia. Então isso a gente tinha essa visão e foi bem interessante toda essa nossa passagem lá pela nossa UFMA, da universidade. Da UFMA, né? Paulo, eu achei interessante uma colocação desde a universidade. Então tu desenvolves um interesse pelo direito eleitoral, pelo direito político, pelos direitos humanos. Sim. Exerce no início da carreira, então, uma advocacia pro bono, uma advocacia em nome, né, de interesses distintos do mero interesse econômico. Mas eu te pergunto, nesse início de carreira, você precisava sobreviver, né? Precisava efetivamente, e esse é um grande dilema da jovem advocacia, né? Se formou, fez um excelente curso de Direito, ingressa no mercado após a aprovação do nosso árduo e seletivo, né, nossa seleção forte, que é o exame de ordem, e inicia a carreira num mercado competitivo. Certamente na época da tua graduação e da aprovação na ordem, tínhamos um mercado mais restrito, não era um mercado tão amplo, mas as dificuldades financeiras existem, né, para o jovem advogado. Como é que foi esse início nesse aspecto? Porque a advocacia pro bono certamente atendia a outros fins pessoais, altruístas, fins ideológicos, né? Mas e a sobrevivência? Como é que foi na advocacia e como é que isso começou? Bom, esse escritório que eu estagiei, eu tive a oportunidade, assim que eu me graduei, passei no exame de ordem, eu fui convidado para me tornar sócio. E como eu não tinha um valor para investir na sociedade, eu busquei alternativas. E na época havia uma linha governamental de incentivo aos profissionais recém-formados. Era um programa de geração de emprego e renda, chamado Proger Recém-Formado. E eu lembro muito bem, eu indo à Caixa e tendo o apoio dos técnicos do Sebrae, que eu quero elogiar aqui, o papel importante que o Sebrae tem na nossa sociedade, né? Tem nessa questão do empreendedorismo dos profissionais, né? E aí o meu projeto foi aprovado e eu tirei lá, eu lembro como se fosse hoje, eu consegui o acesso a R$5.000, montei a minha sala, fiz o meu aporte na sociedade lá, comprei meu computador, enfim, e
Tive 6 meses de carência e a partir daí paguei tudo direitinho, liquidei. Só prestações em 36 meses. E esse foi o meu início. Mas havia uma atividade que corria em paralelo, né? Além da atividade do escritório, a gente tinha no escritório um contrato com algumas entidades sindicais que nos permitia ter algum resultado. Você conquistar clientes no começo não é fácil, mas eu já estava no escritório e como um sócio, então a gente tinha metas. Há uma necessidade de um planejamento, de uma gestão de escritório, né? A quem pretende advogar é um desafio grande, mas você precisa também tirar um tempo para estudar algo que até hoje eu coloco quando a gente debate a questão do ensino jurídico, é que não há uma cadeira de gestão no curso de Direito, e que eu acho que é fundamental, porque o profissional do Direito, ele termina que em algum momento ele vai ser um gestor. Se não for do próprio escritório, no mínimo é da própria vida. Né? Mas do escritório, existem aqueles que vão para a magistratura e de repente vão gerir um fórum numa comarca do interior, uma promotoria, gerir a vara. Então, não é a gestão necessariamente só do ponto de vista financeiro, mas é do ponto de vista organizacional, né? De organização, sistemas e métodos, né? Para que você possa ter um resultado melhor na atuação que você se propõe, numa delegacia de polícia, na Defensoria Pública, enfim, em vários setores, na Procuradoria do Município do Estado, OGU. Então, é importante, a gente ainda não conseguiu ter essa visão dessa formação que eu acho que é importante para nós, profissionais de direito. E a gente termina buscando isso por conta própria. A gente vai lá meio que... antigamente, autodidatas, hoje nós temos várias ferramentas, inclusive colegas advogados que fazem até gratuitamente essa doação de tempo, de ajudar na formação dos mais jovens, né? A OAB também tem um papel fundamental nisso, através dos cursos de gestão de escritório, de advocacia e tudo mais. Mas esse começo foi desafiador nesse sentido. Paralelamente a isso, no momento em que você começa a atuar, você começa a ter ganhar uma certa respeitabilidade, e isso me foi permitido atuando em campanhas eleitorais. Eu atuei na campanha de prefeito em 2000, depois atuei na campanha de governador em 2002, e tive uma responsabilidade muito grande numa faixa da campanha em relação a organizar, juntamente com o coordenador de fiscalização, a cartilha para os fiscais, treinamento dos fiscais, fazer o treinamento em polos no interior do nosso estado e organizar também aqueles colegas advogados que foram trabalhar no dia da eleição. Então isso, além de ter sido um desafio que a gente cumpriu com muita qualidade, mas também foi um aprendizado. E a partir de 2004, quando eu tive um convite do então prefeito de São Luís para ser advogado e o representante da coligação naquela eleição, o Tadeu Palácio, eu saí da Procuradoria. Ali eu já tinha assumido a chefia da Procuradoria Judicial, passei quase 4 anos lá, em temas interessantíssimos, como a terceirização da limpeza pública que a cidade precisou, da alimentação escolar, processo de terceirização da iluminação pública, a construção dos terminais de integração, como a gente tem hoje aí, só havia o da Praia Grande, foram construídos da Coamo, Jardim São Cristóvão, do Distrito Industrial e da Coab, né? E então, você participar desse projeto é um aprendizado muito grande. A reestruturação do eixo Avenida dos Holandeses, para permitir que a gente tivesse a verticalização da cidade, uma gama de serviços que realmente termina trazendo tributos para o município. Você não tinha essa gama de serviços ter na Avenida dos Holandeses, aquela quantidade de prédios, sejam comerciais ou unidades familiares. Então isso tudo eu participei desse processo de realinhamento urbanístico da nossa cidade. Mas aí eu comecei a atuar no interior, tive a oportunidade de atuar em campanhas de prefeito no interior a partir de 2004. Então você vê, eu passei aí, então, eu tinha saído daquele escritório lá logo em 2001, eu fiquei de 99 até 2001. Em 2002 eu já tinha o meu próprio escritório. E aí é um outro desafio, você trabalhar gerindo equipes. Você ter pessoas na tua equipe para gerir. Então esses foram
os desafios Mas que a gente gestão vai... de pessoas. Gestão de pessoas. Mais também. uma vez, os desafios da gestão, né? Isso. Aquela tua observação que tu mencionaste, que no curso de Direito não temos uma disciplina específica, né, de gestão. Sim. De fato, Marcelo, planejamento estratégico, plano de ação, ferramentas próprias da administração, um plano de marketing jurídico, ético, né? São ferramentas que a advocacia, que o jovem advogado precisa conhecer, uma gestão financeira equilibrada. A incorporação das ferramentas tecnológicas ao longo desse período todo, com os saltos de qualidade, né? Que a gente não tinha um PJE, eu sou do tempo que no eleitoral a gente cumpria o prazo minuto a minuto, e se você não conseguia mandar uma petição daqui para uma comarca do interior, não tinha como você mandar sequer por e-mail, ia por fax. Já era um Você avanço. transmitia por fax. Fax era um avanço. Né? Cheguei uma certa vez, lembrei aqui de uma situação, fui com o meu então sócio para umas audiências em Carutapera. Na época que Carutapera ainda estava tendo a rodovia que liga da BR até lá sendo asfaltada. Você tem ideia? 99, 98, 99. Nós chegamos lá, tínhamos que fazer as contestações para as audiências trabalhistas, porque não havia varas de trabalho que contemplasse a região. Então o juiz da comarca, o juiz de direito, era quem respondia pelas causas trabalhistas ali, naquela época, né? E aí a gente passou a madrugada datilografando contestações. E o meu sócio começava a datilografar e errava e arrancava o papel e jogava fora. Eu disse, cara, não faz isso, pega um carbono, porque se tu for digitar uma por uma, a gente não termina isso. Então, botou o carbono e quando errar, vírgula, digo, vírgula e continua. Porque se for a cada palavra arrancar o papel, acaba o papel e a gente não acaba a contestação. Eu lembro aqui desse livro que, de certo modo, nos inspirou, essa coleção, Cartas a um Jovem Advogado. Em uma certa passagem das cartas, o Francisco Musnick nos diz que o curso de Direito ideal que ele queria ter cursado e não cursou, ele se refere à PUC do Rio de Janeiro, era um curso que tivesse alguns eixos, ele diz lá. Era um curso que tivesse um eixo que combinasse saberes da engenharia, saberes do teatro e, curiosamente, saberes do pôquer. E ele explica, ele diz, por que saberes da engenharia? Porque a engenharia te consegue dar ferramentas para você pensar a estrutura, o conjunto como um todo, e não algo separado. E por que teatro? Ele diz, porque é preciso você incorporar personagens. Em um determinado momento, o advogado é advogado do autor. Em outro momento, ele é advogado do réu. Em um momento, ele é advogado do exequente. Em outro, do executado. Em um momento, ele advoga para quem de um lado, do outro e outro lado. E ele vai dizer, isso tudo eu assumo um personagem. O personagem do advogado do executado. Em outra audiência, o advogado do exequente. E tudo personagem, depois que termina a audiência, os dois personagens se cumprimentam lá fora. O embate, a disputa foi na audiência. Não é algo que você... No campo das ideias. No campo das ideias, dos argumentos. E por que o pôquer? Diz ele lá que é preciso também demarcar jogadas. É preciso, às vezes, a jogada ser, na verdade, um blefe. Né? E é preciso, mais do que isso, pensar a estratégia do outro jogador nesse grande jogo que é o processo. Eu diria mais nesse grande jogo que é o próprio direito. E aí, de repente, ele estava certo, porque há autores hoje que ligam a teoria dos jogos com o processo. Alguns dizem que é impossível estudar processo civil, processo penal ou processo eleitoral sem entender ou sem compreender as próximas jogadas dos outros sujeitos que todos jogam dentro desse jogo chamado direito, ou nesse caso, democracia. Então, de repente, o Francisco Musnick está certo. Acrescentaria um pouquinho de gestão. Então, engenharia, teatro, pôquer e gestão, obviamente que direito também, né? Mas eu acho que ele está certo nessa fato, carta. aquela figura, Marcelo, perfeito, perfeita análise.
aquela figura romântica do advogado, né, sozinho, ele apenas uma secretária, sem qualquer tipo de estratégia para o mercado, ferramentas tecnológicas, ferramentas de gestão, se mostra efetivamente superado. Sim. E de fato precisamos nos reinventar diariamente. Né? Mas tem uma frase que é insuperável. Seja naquela realidade romântica, na realidade tão competitiva atual, o nosso saudoso Dr. Pedro Leonel Pinto de Carvalho sacramentou uma frase certa vez aqui numa conferência, num curso de Direito Constitucional, que contou com a presença do ministro Gilmar Mendes, que foi o seguinte: o auditório veio abaixo. Advogado que vive de sucumbência sucumbe antes. Então, nós não podemos perder de vista de que a nossa profissão é o nosso ganha-pão. Com ética, com cumprimento das obrigações, com técnica. A tabela da OAB é a nossa referência profissional. Então, se eu posso falar alguma coisa para os jovens advogados, para os estudantes que tiveram a oportunidade de estar nos assistindo aqui, é que zelem, primem pelo papel que nós temos enquanto função essencial da justiça também nesse sentido. Essa é uma preocupação você pode permanente, só dar uma olhadinha de aqui. Valorização da advocacia. É só uma duvidazinha e tal. Não, você estudou, nós estudamos, nosso estudo é contínuo, a gente precisa fazer investimentos e reinvestimentos constantes em nossa atividade, não só do conhecimento pessoal, mas do nosso escritório, das ferramentas, tecnologia, trazer as questões como o Marcelo coloca da teoria dos jogos, ferramentas de brainstorming, entender a arena e os chamados stakeholders, aqueles que atuam naquela arena, quem atua, quem são esses players, né? O magistrado, mas o magistrado não atua sozinho, nós temos ali em determinado momento, tem um serventuário, tem um oficial de justiça, tem a pessoa que limpa ali o fórum, que vai te servir uma água, um café. Todos têm a mesma importância e do ponto de vista da dignidade são iguais. Então a gente não pode também deixar que a soberbia, que a presunção e a arrogância nos domine, porque o nosso papel é um papel de sacerdócio, é um papel de extrema humildade e simplicidade, porque nós estamos lidando com o que há de mais valioso. Pode não ser tanto para nós, mas para o nosso cliente aquela causa, aquele direito que ele está postulando, ele é de um valor não só do ponto de vista patrimonial, mas de um valor até sentimental, que a gente, mesmo não podendo se apaixonar para que a gente possa manter o discernimento técnico, a equidistância da causa, mas a gente precisa saber o que está envolvido ali e ter todo esse cuidado no exercício da nossa profissão, esse cuidado ético com a justiça, com as partes, com a pessoa que está do outro lado ali, que está litigando contra você, como o professor Marcelo falou, não só o colega advogado, mas o que está envolvido ali, né, do ponto de vista daquela contenda, daquele litígio e na busca dessa chamada pacificação social. E hoje com várias ferramentas de cooperação processual, de buscar acordos, de buscar mitigar, evitar uma advocacia até preventiva, evitar que se judicialize em vários campos. Nós temos vários exemplos aí de possibilidades no campo de políticas públicas, que é um campo que eu gosto muito, vocês já perceberam que eu puxo muito para isso, para o campo da gestão, de você poder, em vez de judicializar uma demanda da educação, da saúde, em vez de contender com o sindicato, você chamar o sindicato para conversar. Você nada mais simples de um gestor e mais transparente do que ele abrir as contas da gestão dele para demonstrar que de repente ele não pode dar um aumento naquele valor, mas ele tem possibilidade de dar um outro. Nada mais simples um gestor e transparente do que ele fazer cumprir as normas do ponto de vista de que trabalhadores e municípios não tem que estar se degladiando, mas tem que sentar numa mesa redonda, porque os usuários do transporte, os professores, na sua missão de educar os filhos da nossa população, educar nossas crianças e tudo mais, só para citar um exemplo, que é do nosso dia a dia aqui. Quantos dias a gente passou aqui com transporte público nessa dificuldade, agora a gente vê os professores. Então, são temas sensíveis, só para colocar como é importante o diálogo. Antes de judicializar, existe um grande campo hoje
para se sentar e dialogar e chegar a posições de convergência inclusive dialogada. pode ser aproveitado um grande mercado para a advocacia. Sem dúvida. Nessa atividade preventiva. Mas, Robert, tu tocaste num ponto bem interessante, que para o jovem advogado, e até mesmo para o advogado mais experiente, parece uma caixa preta, que é a fixação de honorários, é a elaboração da proposta de honorários, né? Estimar efetivamente quais serão os custos com a gestão da demanda e efetivamente prever os lucros almejados. E no direito eleitoral isso é ainda mais nebuloso para quem não atua na área, né, para o jovem advogado. Sim. Ou para o estudante de direito que está ali, por exemplo, na nossa UEMA, no décimo período, assistindo aula com você, comigo, ou no Uniceu, assistindo aula de direito eleitoral, e quer, né, almeja, sonha em advogar nessa área tão interessante. Como é que você ensina, quais são as lições, né, para fazer uma proposta de honorários, para cobrar de modo equilibrado, competitivo, sim, e que faça com que você consiga se inserir nesse mercado? Quais são os modelos? Existem modelos de cobrança? Sim. Ou é uma advocacia de êxito? É uma advocacia de partido? É uma advocacia por atos? Como é que vocês fixam os honorários na advocacia eleitoralista? Professor, esse tema da questão do papel dos advogados, dos profissionais contábeis, até dos profissionais que coordenam campanha política, profissionais de gestão, hoje eu sinto que a gente está num bom caminho. Depois de muitos anos batendo nessa tecla, a importância da questão relativa à arrecadação, aos gastos e à prestação de contas desses gastos de campanha, a gente evoluiu no sentido de que as normas cada vez mais vêm cobrando que os recursos de campanha sejam aplicados efetivamente em campanha e não dê margem a caixa 2, a dinheiro não contabilizado, né, aquele dinheiro que não passa por dentro das contas de campanha. Nós já tivemos figuras de criação de comitês financeiros, depois eles deixaram de existir, mas hoje, já para fazer o recorte para a atualidade, nós temos na legislação eleitoral uma situação que eu definiria da seguinte maneira, bem objetivamente. O profissional do direito, o profissional contábil, por exemplo, e o profissional até da coordenação de campanha, eles são profissionalizados. A campanha hoje é profissionalizada. E por ser profissionalizado, ele tem que ser remunerado sim. Não há justificativa plausível até para que se doe a sua prestação de serviço hoje em campanhas, porque você está fazendo efetivamente um trabalho técnico e que a própria legislação vem dizendo. Inclusive, no sentido de justificar o pagamento, a legislação diz que os honorários do advogado, ele sequer vai entrar no limite de teto de gasto do candidato, ou seja, ele pode receber, precisa informar que recebeu, foi contratado, mas ele não entra, não compromete o teto de gasto de campanha. Então essa é mais uma justificativa ainda, no sentido de que nós, advogados, temos sim que cobrar pelo exercício dessa atividade. Vejamos o seguinte, fase pré-eleitoral, você é chamado de forma consultiva ou de assessoria de uma determinada pré-candidatura, no sentido de eu preciso me desincompatibilizar, meu cargo é tal, eu preciso me desincompatibilizar para ser candidato? Sim ou não? Se a resposta é sim, quanto tempo antes da eleição? De que maneira para que eu possa registrar e não vir a ser impugnado? Depois que você está desincompatibilizado e já está na sua fase de pré-campanha, o que é a pré-campanha? Quais os limites da pré-campanha? Eu não posso pedir voto, mas eu posso falar que eu sou pré-candidato, mas eu não posso jamais chegar e dizer vote em mim. Então tudo isso são elementos técnicos aqui na pré-campanha, que podem ser já multa, pode ser já então até repercussão do ponto de vista lá na frente de uma inelegibilidade por abuso de poder. As ações de quem está no cargo e vai disputar uma reeleição, seja no parlamento, seja no executivo, um governador candidato à reeleição, um parlamentar candidato à reeleição, um prefeito, né? Então tudo isso são situações que são importantes você ter uma assessoria
de qualidade especializada. Então você não pode, de repente, eu falo assim, espero que os profissionais da medicina que uma hora ao assistirem não se chateiem, mas você não vai procurar um cirurgião cardíaco para fazer uma operação neurológica, uma operação no cérebro. Não sei se o termo é esse, mas para abrir a cabeça e fazer uma operação no cérebro. Um neurocirurgião. Da mesma forma, você não vai chamar um cirurgião bariátrico para fazer uma operação em outra área, uma cirurgia ortopédica, por exemplo, colocar uma prótese no fêmur, né? Então não faz sentido, cada profissional tem sua especialidade, e às vezes essa questão eu vou pagar esse advogado porque eu vou pagar menos, mas se ele não é um especialista, pode sair caro, pode ser o preço inclusive de se ser eleito e não tomar posse. E pode ser o preço, inclusive, de tendo todas as condições de ser candidato, não atender uma condição de registrabilidade. Por exemplo, não ter um documento. Ou ser eleito, faltar tomar posse e não exercer de fato o mandato. Eu vi situações já de pessoas que tinham tudo para ser eleito e não foram eleitos porque faltou uma certidão. Se tivesse tirado a certidão com antecedência, teria visto que tinha um problema, teria regularizado e teria sido candidato. E poderia ter assumido o cargo lá, qual pretendia disputar, mas foi impugnado. Por quê? Porque faltou uma certidão. No período de campanha, você tem que ter orientações de como é que você pode arrecadar recursos. Não é simples isso. Hoje a gente tem, desde que o STF, em 2015, julgou inconstitucional a doação de recursos financeiros por empresas para candidatos e partidos políticos, a gente passou a ter um acréscimo muito grande de recursos públicos, seja oriundos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do FEFC, que chamam de fundão eleitoral. Recurso público pode ensejar, inclusive, ato de tipificação penal. Não é à toa que foi criado um tipo penal nesse sentido no Código Eleitoral. O artigo 354A, apropriação indébita eleitoral. Você não pode simplesmente pegar um recurso público de um fundo desse e usar para fins diversos do que seja a campanha eleitoral, para fazer uma viagem de lazer com a família no fim de campanha, durante a campanha. Eu estou cansado da campanha, vou pegar aqui 20 mil reais e vou ali para Barreirinhas com a minha família. Não pode, isso aqui é uma apropriação indébita eleitoral. Então, o profissional, nós advogados, passamos a ter um papel de muita importância técnica nessas campanhas que cada vez mais são profissionalizadas. E não só o risco de se arrecadar, os chamados recursos de origem não identificada. Você não pode receber um recurso você pode até receber, alguém pegou a sua conta eleitoral e depositou um dinheiro lá na conta, mas se não tem identificação de quem é, você não pode usar esse recurso. Então isso, já fechando o que você perguntou, isso permite que a gente veja a importância do advogado, fora as ações, propaganda eleitoral irregular, risco de impugnação de registro de candidatura, recurso contra a expedição de diploma, ação de impugnação de mandato eletivo e tantas outras situações que ocorrem no meio de uma campanha, registro dos veículos, aquisição de combustível, que o profissional do direito vai estar ali, muitas das vezes, conversando com o profissional da contabilidade, ou vai ter que trocar uma ideia de uma estratégia de marketing político para ver se aquele marketing ele vai ter alguma consequência que vai ferir a legislação eleitoral ou não. Então, por aí vocês veem que não tem essa questão de que nós não podemos atuar de forma voluntária e pro bono. Agora, precificar, é importante que a gente tenha a realidade do teto de gasto do candidato, é importante que a gente tenha parâmetros de mercado. A própria legislação e as resoluções eleitorais nos dão esse parâmetro. E do outro lado, nós temos a tabela da OAB. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar técnico do ponto de vista das ferramentas que se tem, mas que se tenha também a sensibilidade do tamanho da campanha do candidato, para que a gente possa também precificar de forma proporcional. Não adianta eu colocar um preço fora da realidade, que o cliente não vai, e com razão, fechar com a gente. Perfeito. Né? Robert, estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast, mas recentemente tivemos uma alteração significativa no direito eleitoral, o surgimento no nosso ordenamento jurídico das federações partidárias.
Nós estivemos juntos, tivemos a oportunidade de estarmos juntos em Brasília. Um belo painel. Num dos grupos de trabalho, um painel muito interessante tratando das federações pela Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Você me deu a honra e o privilégio de ser relator, né, desse grupo de trabalho. E queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória nessa associação tão importante para o Brasil, na Academia de Direito Eleitoral e Político. Como é que foi? E falasse um pouquinho do tema das federações. E ao final, para a gente encerrar, deixasse uma mensagem aos advogados e advogadas que tenham interesse nessa área tão importante para a advocacia. Perfeito. Bom, eu digo que a minha entrada na Abradep foi algo muito significativo do ponto de vista pessoal. Você fazer parte de uma academia nacional, uma academia brasileira de direito eleitoral e político, e você está ali ao lado de grandes nomes nacionais do direito eleitoral, que antigamente a gente lia os livros, como o professor Rodrigo Lopes Ilho, você poder trocar ideias com o Diogo Reis, que é uma das figuras assim humanas mais especiais que eu conheço, e do ponto de vista do conhecimento que ele nos permite ser tão acessível nos contatos com ele, no âmbito do direito eleitoral digital, do direito público digital e tudo mais. Pessoas como a professora Vânia Aieta e tantos outros, os nossos coordenadores gerais, desde o professor Rodolfo Viana Pereira, depois a Georgia Nunes, Rodolfo lá de Minas, mas agora com o DNA maranhense. Vamos convidá-lo para vir aqui. Vamos convidá-lo. Um abraço ao professor Rodolfo, a Georgia Nunes, nossa amiga daqui do Piauí, depois o Marcelo Vaik lá da Paraíba, e agora o Luiz Fernando Pereira lá do Paraná. Nós vemos que a academia vem crescendo muito. Eu tive a oportunidade de viver isso de perto a partir de 2018. A academia foi fundada em 2015. Aqui no Maranhão nós tivemos um fundador, que foi o nosso amigo, o advogado Carlos Lula. E depois eu fui o segundo maranhense, aliás, o Volgani entrou, que é do TRE, e eu entrei na academia em 2018, né? Indicado pelo Fernando Neisser, pelo Chico Prado e agora esqueci terceiro padrinho. Na verdade foi uma madrinha, mas eu quero falar. Pois é. Mas que esse é um pré-requisito. Além a Larissa Campos Machado, lá de São Paulo também. Viu, professor Marcelo? Além de você demonstrar atuação, trabalhos acadêmicos na área, interesse e efetiva participação, você precisa também ser chancelado por 3 membros da academia, para que você demonstre a sua idoneidade a compor essa academia tão honrosa para o Brasil. Tenho 2 assinaturas já. Então, já tem as 3. E aí, né, a gente passou por esse processo de ampliação da academia, e nós estamos passando de poder também acessar mais a sociedade. E aí o que eu quero dizer assim, dentro do que você falou, muitos são os temas. Eu convido a quem quiser que acesse o site da Abradep e veja a quantidade de artigos, de boletins, de debates interessantíssimos que a gente vem fazendo. Publicamos um relatório. Vamos publicar agora um e-book, fruto desses grupos de trabalho que você se referiu. O nosso especificamente foram os aspectos polêmicos das federações partidárias. E já entrando no tema das federações, é importante a gente observar que o nosso país, como vaticinou o ministro Tarcísio, lá do TSE, não é qualquer um que se coloca nesse mar revolto do direito eleitoral. É preciso realmente ter a coragem, ter a decisão, a determinação de atuar nesse campo. Porque a toda eleição nós vemos mudanças, mini reformas pontuais, mas não vemos mudança. Nós não temos uma reforma política tão profunda, ampla, ao ponto de se discutir sistema distrital. Vez por outra vem com isso, depois recua. Lista fechada, nós temos um sistema de lista aberta, ou seja, você vota no candidato, é uma votação nominal, você não vota no partido. Então, eu sou daqueles da linha que defende que nós temos hoje um caminho bom. Primeiro, porque já foi feita uma alteração que começou a valer em 2018 e vai até 2030, que é a cláusula de barreira, é a cláusula de desempenho. Os partidos têm que alcançar um número mínimo de votos para continuar recebendo recursos do fundo partidário, sob pena de não receberem recursos. Por fim, e mais recentemente,
nós viemos com o debate das federações partidárias, que é fazer com que partidos se associem por no mínimo 4 anos. No mínimo, eles podem ficar por tempo indeterminado associados ali. Mas o que isso cria? Se você diminui o número de partidos e você permite federações com uma clara linhagem programática, porque tem que registrar um estatuto e um programa da federação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, você tem federações com ideologia mais de inclusão social, ou de esquerda, de centro, mais liberais, ou de direita, mas você consegue agora definir programaticamente o papel daquele grupo na sociedade. Isso facilita o eleitor. Então, acho que o grande avanço com as federações é nesse campo, é nesse sentido. Meu amigo, nosso tempo está estourando. Queria só a sua mensagem final aí de otimismo para os nossos queridos advogados eleitoralistas, jovens eleitoralistas. E mais uma vez te agradecer em nome do INASP, agradecer ao professor Marcelo pela companhia, Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Idealizar esse projeto que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a jovem advocacia, para os estudantes, para traçar a partir do relato de advogados que efetivamente vivenciam, do testemunho, professor Marcelo, a importância do testemunho que vem das religiões, mas tem um papel importante. Vem do teatro grego. Vem do teatro grego, assimilado pelas religiões cristãs. E então, com essa mensagem de otimismo, diante dessa importante papel para a advocacia. A minha mensagem é lembrar um poema de Rubem Alves, Os Piruás. Ao falar da pipoca, Rubem Alves foi descrevendo aquele processo da fervura do milho, do grão de milho duro, enrijecido, e que logo se transforma numa bela flor branca, macia, suave e saborosa. Mas ainda assim ele notou que no final da panela havia aqueles grãos de milho que resistiram e não se abriram a essa nova oportunidade. Então, a minha mensagem é que nós possamos florescer, que nós tenhamos como jovens, futuros profissionais, a nossa primavera, dentro da nossa resiliência, da nossa determinação, do nosso desejo de saber que a vida tem dificuldades, que a vida oferece obstáculos, que a conjuntura não alivia, mas que a gente, tendo resiliência, e hoje mais do que nunca o tempo é de esperançar, que a gente possa esperançar e vencer esses obstáculos e seguir em frente. Sejam bem-vindos à advocacia, e aqui a minha experiência, espero que conte para vocês de alguma forma aí. E agradeço penhoradamente o convite. Sem dúvida. Muito obrigado, professor Robert. Pessoal, vamos ter semanalmente conteúdos do podcast Profissão Advogado. Não perca, acompanhe nas nossas redes. Se você não conseguiu acompanhar esse ao vivo, porque as transmissões são ao vivo, a gente não tem ensaio aqui. Estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, mas vai ficar também em todos os nossos canais. Vamos registrar e não percam essa oportunidade, quem não teve a oportunidade de assistir, de escutar um pouco do professor Robert Feitosa e colher aí essas experiências tão relevantes. Um abraço a todos, até o próximo encontro.